Você já sentiu o ar pesado de São Paulo numa noite de terça? Aquele mormaço que gruda na pele, misturado com o cheiro de asfalto e pressa. Numa noite exatamente assim, um encontro que nunca deveria ter acontecido estava prestes a mudar tudo. De um lado, um dos homens mais famosos do mundo, caminhando sozinho, querendo apenas sentir o chão sob os pés, ser anônimo por alguns minutos. Do outro, um menino de 11 anos, parado no semáforo, vendendo bala como se cada moeda fosse a última chance que ele tinha na vida. A cena parecia comum, mas não era. Havia algo no ar. Um silêncio estranho entre o barulho dos carros. O olhar daquele menino não era de criança. Era um olhar de quem carrega um peso grande demais para os ombros pequenos. Um olhar de quem sabe de algo que não deveria. Enquanto a luz vermelha segurava o mundo por 90 segundos, a gente podia ver os detalhes. A camiseta do menino, desbotada, com um furo perto da gola. A caixa de papelão com os doces, quase vazia. E as mãos dele, pequenas, sujas, mas que seguravam aquela caixa com uma firmeza de quem protege um tesouro. Do outro lado da rua, Cristiano Ronaldo tinha acabado de sair de um evento beneficente. Sem seguranças, sem alarde, ele gostava de fazer isso às vezes. Andar, observar, tentar lembrar como era a vida antes de tudo. Mas naquela noite, a normalidade que ele buscava estava prestes a se quebrar em 1000 pedaços. Ele viu o menino, viu a postura tensa e sentiu um aperto no peito. Sabe aquela intuição que grita que algo está errado? Foi isso. Ele não sabia o que, mas sentia. O menino se chamava João, 11 anos, e o que ninguém via era a história por trás daquela caixa de doces. A mãe em casa com uma febre que não cedia há 3 dias. A irmãzinha, um bebê de 6 meses, dormindo no berço improvisado. E a conta de luz com um aviso de corte colada na geladeira. Vender doces não era uma escolha. Era o único caminho que ele conhecia para não deixar a escuridão tomar conta de tudo. Mas havia mais. Havia um medo que o acompanhava a cada semáforo. Outros vendedores mais velhos que o ameaçavam para que ele saísse do ponto deles. Fiscais da prefeitura que, quando apareciam, levavam tudo e o deixavam com o choro entalado na garganta. E o pior de tudo, um segredo. Um segredo que ele carregava no bolso, amassado junto com as poucas moedas que tinha conseguido. Era uma carta. Uma carta do pai, que tinha desaparecido há quase 1 ano. A mãe dizia que ele tinha viajado a trabalho, mas João, na sua sabedoria infantil, sabia que era mentira. Ele encontrou a carta escondida no fundo de uma gaveta, e as palavras ali escritas não faziam sentido completo, mas eram assustadoras. Falavam de uma dívida, de gente perigosa e de um último favor que ele precisava fazer. A carta terminava com um aviso: nunca confie em ninguém que vier perguntar por mim. Por isso o olhar dele era daquele jeito. Ele não estava só vendendo doces. Estava vigiando, estava com medo. E a cada carro que parava, a cada rosto desconhecido, o coração dele batia mais forte. Ele não sabia o que procurava, mas sentia que algo ou alguém estava vindo. E estava perto. A luz do semáforo ficou verde, os carros arrancaram, e no meio do movimento, um pacote de balas caiu da caixa de João e rolou para o meio da rua. Um gesto pequeno, quase invisível. Mas foi esse pacote de balas que selou o destino daquela noite. Porque quando João se abaixou para pegar, seus olhos se cruzaram com os de Cristiano Ronaldo, que tinha decidido atravessar a rua naquele exato instante. Por um segundo, o mundo parou. O craque do futebol e o menino do semáforo se encarando no meio do caos de São Paulo. Nenhum dos dois sabia, mas aquele encontro não era uma coincidência. Era o começo de uma tempestade. E no fundo da rua, quase escondida na escuridão, uma viatura de polícia ligou os faróis, em silêncio. Aquela noite não terminaria bem, não para eles. A verdade é que aquele simples pacote de balas no chão era apenas a isca. E o que estava prestes a acontecer não tinha nada a ver com caridade ou um gesto de bondade. Tinha a ver com a carta no bolso do menino e o perigo que ela representava. Cristiano se aproximou, movido por aquele instinto que ele nem sabia explicar. Ele só queria ajudar o menino a pegar as balas, talvez comprar o resto da caixa e seguir seu caminho. Um gesto simples. Mas o universo, naquela noite, não estava interessado em simplicidade. Assim que ele se abaixou, um homem alto, de boné e olhar agressivo, surgiu do nada e empurrou João com força. "Esse ponto é meu, moleque! Já não te avisei?" Ele gritou, a voz rouca de raiva.
Os poucos doces que restavam na caixa de João se espalharam pelo chão. A cena foi rápida, brutal, e foi o suficiente para quebrar o anonimato de Cristiano. Ele não pensou duas vezes. Colocou-se entre o homem e o menino, a voz firme, mas calma. Ei, calma aí, qual o problema? Deixa o garoto em paz. O agressor, ao ver aquele rosto conhecido, hesitou por um instante, mas a hesitação virou desafio. Ah, olha só quem tá aqui, o salvador da pátria. Vai defender o pivete agora? A discussão atraiu olhares. Celulares começaram a sair dos bolsos, e foi aí que a viatura, aquela que estava parada no escuro, se aproximou. 2 policiais desceram. A abordagem deles foi exatamente como a gente já conhece, como a gente já teme. Não quiseram saber quem começou, não ouviram ninguém. Viram a cena. Um homem famoso, um menino pobre e um agressor. A conclusão para eles foi óbvia e errada. O que está acontecendo aqui? Encosta todo mundo na parede. Um deles ordenou. Apontaram para João, que chorava em silêncio, juntando as balas sujas do chão. Você de novo, moleque, tentando roubar o cara? A injustiça daquela acusação foi como um soco no estômago de Cristiano. Não, não foi isso. Ele não roubou nada. Eu vi tudo. Ele tentou explicar, mas o policial o cortou com desprezo. Fica na sua aí, campeão. A gente sabe como funciona. Esse pessoal usa criança para aplicar golpe. O desrespeito era palpável. Ali naquela calçada, ele não era o ídolo mundial. Era só mais um, e sua palavra não valia nada contra o preconceito fardado. A tensão cresceu. As pessoas ao redor começaram a filmar, mas ninguém intervinha. O medo paralisa. E enquanto os policiais focavam em humilhar João, o agressor original simplesmente desapareceu na multidão, como se nunca tivesse existido. Aquilo era estranho, estranho demais. Por que ele fugiria se os policiais estavam do lado dele? Cristiano, ignorando a ordem dos policiais, comprou simbolicamente os doces caídos no chão, colocando uma nota de R$ 100 na mão pequena e trêmula de João. Vamos, eu te levo para casa, ele disse, a voz baixa, protetora. Os policiais resmungaram, mas a presença das câmeras dos celulares os intimidou. Deixaram que eles fossem. E enquanto caminhavam, saindo do foco das luzes e dos telefones, Cristiano sentiu que não estava tudo bem. O ar ficou mais pesado. João olhava para trás a cada esquina, o corpo enrijecido de medo. O que foi? A gente já saiu de lá. Cristiano tentou acalmar, mas o menino apenas sussurrou. Eles não eram policiais de verdade, e o outro homem, ele não queria os doces. O coração de Cristiano gelou. O que aquilo queria dizer? Foi então que a primeira virada dramática da noite se revelou. Ao virarem uma rua mais escura e deserta, um carro preto, sem placa, cantou o pneu e parou na frente deles, bloqueando o caminho. 2 homens desceram. Um deles era o agressor do semáforo. O outro, um rosto novo, ainda mais intimidador. Passa a caixa, moleque. E a carta? Disse o homem novo, a voz fria como uma lâmina. Cristiano se colocou na frente de João, o corpo em alerta máximo. Que carta? Do que vocês estão falando? O agressor riu, um som seco e perigoso. Não se mete, jogador. O assunto não é com você. Foi aí que a verdade explodiu. O homem agarrou um dos pacotes de bala que ainda estava na mão de João, rasgou a embalagem e de dentro não caiu um doce. Caiu um pequeno saco plástico com um pó branco. Cocaína. A mente de Cristiano girou. Aquilo tudo, a agressão, os policiais, a perseguição, não era por causa do ponto de venda. Os doces eram uma fachada. João estava sendo usado como mula, sem nem saber. Ele era a entrega. E agora, Cristiano Ronaldo não era mais um benfeitor, ele era uma testemunha que sabia demais. A gente só quer o que é nosso, disse o homem avançando. A caixa e a carta do seu pai, sabemos que está com você. O perigo era real, não havia câmeras ali, não havia fãs, era só ele, um menino aterrorizado e 2 criminosos dispostos a tudo para conseguir o que queriam. A noite em São Paulo tinha acabado de mostrar sua face mais sombria, e o gesto de bondade de Cristiano o tinha jogado no meio de uma guerra que não era sua. Mas o que ninguém imaginava é que aquela carta, a carta que os bandidos tanto queriam, não era sobre uma dívida.
Era a chave para desmontar um esquema muito maior, um esquema que envolvia gente poderosa e que transformava o pai desaparecido de João em uma peça central de um jogo mortal. O beco escuro parecia ter engolido todo o som da cidade. Restava apenas a respiração ofegante de João e a tensão que podia ser cortada com uma faca. Cristiano sentia o suor frio escorrer por suas costas. Ele já tinha enfrentado zagueiros violentos, estádios inteiros o vaiando, a pressão de uma final de Copa do Mundo. Mas aquilo era diferente. Aquilo era o medo cru, real. A vida de uma criança estava em suas mãos, e ele não tinha um time para apoiá-lo. A carta, agora! O homem repetiu, dando mais um passo. Foi nesse momento que João, num ato de desespero e coragem, tirou o papel amassado do bolso e confessou, a voz embargada pelo choro. Meu pai, ele não era bandido. Ele me disse nessa carta que foi forçado. Ele devia dinheiro, e eles o fizeram esconder uma coisa que prova tudo. Aquela confissão mudou a dinâmica. Os criminosos se entreolharam. A carta não era só um mapa ou uma confissão de dívida. Era uma prova, uma arma contra eles. A ganância nos olhos deles se intensificou, e o perigo para Cristiano e João dobrou. Agora, eles não eram apenas uma testemunha e uma mula. Eram detentores de uma informação que poderia destruir a operação inteira. Cristiano sabia que precisava ganhar tempo. Ok, calma, ele disse, levantando as mãos, tentando parecer controlado. A gente entrega a carta, mas vocês deixam o menino ir. Ele não tem nada a ver com isso. O bandido riu. Você acha que está em posição de negociar, bonitão? Depois que a gente pegar a carta, vocês dois somem. Ninguém vai nem achar o corpo. A ameaça pairou no ar, fria e definitiva. Foi quando o inesperado aconteceu. Um flash de luz, seguido de uma voz gritando. Polícia! Mão na cabeça! Mas não era a polícia. Era um carro de um aplicativo de transporte que entrou no beco por engano. O motorista, ao ver a cena, se assustou e acelerou, mas o susto foi o suficiente. Os bandidos, pegos de surpresa, recuaram por um segundo. Foi a brecha que Cristiano precisava. Ele agarrou a mão de João e correu. Correu como nunca tinha corrido em um campo. A adrenalina bombeava, o som dos próprios passos ecoando no beco. Eles ouviram gritos de ódio atrás deles, mas não olharam para trás. Correram em direção à avenida, em direção à luz, à multidão, à segurança. Eles conseguiram. Saíram do beco e se misturaram às pessoas, o coração na boca. Mas a fuga teve um preço. No meio da confusão, um celular gravou a cena. Não a parte dos bandidos, da droga, da ameaça de morte. A câmera pegou apenas o final. Cristiano Ronaldo, o ídolo, correndo desesperado de um beco escuro, puxando um menino pobre pela mão, enquanto vozes gritavam ao fundo. O vídeo sem contexto era ambíguo. E a ambiguidade é um prato cheio para o tribunal da internet. Em menos de uma hora, o vídeo viralizou. As manchetes começaram a pipocar, cada uma mais sensacionalista que a outra. Cristiano Ronaldo flagrado em confusão com menor em beco de São Paulo. O que o craque fazia em uma área perigosa com um menino de rua? A narrativa foi distorcida de uma forma cruel. De herói, ele passou a ser suspeito. A história que a mídia contou não era a da droga ou da carta. Era a história de um milionário em uma situação comprometedora. Os patrocinadores começaram a ligar. A assessoria de imprensa estava em pânico. Nas redes sociais, as críticas eram impiedosas. Comentários o acusavam de tudo, desde se aproveitar da situação para marketing até coisas muito piores. Era um linchamento virtual baseado em um vídeo de 10 segundos, sem áudio claro, sem contexto. Ele sentiu na pele o que tantas outras celebridades, como Neymar em seus momentos de crise, já sentiram. A velocidade com que o público pode te transformar de ídolo a vilão. Dentro do carro de um amigo que veio resgatá-lo, Cristiano olhava para João, que dormia no banco de trás, exausto pelo trauma. O conflito interno o consumia. A lógica, o bom senso, seus advogados, todos diriam a mesma coisa: se afaste. Devolva o menino para algum parente, para um abrigo, e conte sua versão da história para limpar sua imagem.
Ajudar aquele garoto o tinha colocado no meio de um tiroteio, literal e figurativo. Ele podia perder contratos, reputação, talvez até sua liberdade se fosse acusado de algo. Mas então ele olhava para o rosto sereno de João dormindo, para a marca suja de lágrima na bochecha e via a si mesmo. O menino pobre, sonhador, que só queria uma chance. Abandoná-lo agora seria como abandonar a si mesmo, anos atrás. A decisão que ele tomasse a seguir não definiria apenas o futuro de João, definiria quem ele, Cristiano Ronaldo, realmente era. E o que ele não sabia é que os bandidos, depois de perderem a carta, não desistiriam. Eles agora tinham um alvo muito mais valioso, não o menino, mas a reputação do homem que o protegia. A guerra estava apenas começando, e o próximo ataque não seria num beco escuro, mas sob os holofotes da mídia mundial. A pressão era esmagadora, o telefone não parava de tocar. Eram agentes, advogados, patrocinadores, todos com a mesma mensagem, dita de formas diferentes. Corte os laços, salve a sua imagem. Para o mundo ele estava se envolvendo com o lado errado, mas Cristiano, olhando para a carta amassada de João, sabia que o lado errado era muito mais complexo do que as manchetes faziam parecer. Ele tomou uma decisão que chocou sua equipe. Ele não ia se afastar. Pelo contrário, ele ia mergulhar de cabeça. Ele ia descobrir a verdade por trás daquela carta, nem que isso custasse sua carreira. Ele não era mais um jogador de futebol. Era um homem com uma missão. Começou sua própria investigação, discreta, mas implacável. Usando seus contatos e recursos, contratou os melhores investigadores particulares, pessoas que sabiam como navegar no submundo sem chamar atenção. A primeira ordem foi clara: descobrir tudo sobre o pai de João, um homem chamado Marcos. O que os registros oficiais diziam era vago: preso por assalto à mão armada há 1 ano, aguardando julgamento. Mas a história não batia. Marcos não tinha antecedentes criminais. Era um trabalhador, um homem de família. Por que ele, de repente, assaltaria um carro forte? Era ilógico. A equipe de Cristiano começou a cavar. E o que eles descobriram foi a segunda grande virada desta história. Uma virada que transformava um drama criminal em uma conspiração. Marcos, o pai de João, não tinha cometido crime nenhum. Ele tinha sido a vítima. Ele trabalhava como segurança em um depósito que era usado por uma quadrilha para lavar dinheiro e estocar mercadorias ilegais. Um dia, ele descobriu o esquema. Em vez de se calar, ele decidiu reunir provas, notas fiscais, gravações, planilhas. Ele estava prestes a entregar tudo para a polícia quando foi traído por um colega. A quadrilha o pegou. Eles o ameaçaram sua família. E então armaram para ele. O assalto à mão armada foi forjado. As testemunhas foram compradas. A arma do crime foi plantada. Marcos foi preso como um bode expiatório para proteger os verdadeiros chefes. A carta que ele escreveu para João antes de ser levado era sua última esperança. Nela, de forma codificada, ele não falava de uma dívida de dinheiro. Ele falava de uma dívida com a verdade e dava pistas de onde havia escondido as provas reais, as provas que poderiam inocentá-lo e derrubar todo o esquema. Os criminosos sabiam da existência dessa carta e, por isso, a queriam a qualquer custo. Eles não queriam silenciar uma dívida, queriam silenciar a verdade. De repente, tudo fez sentido. A perseguição a João não era para recuperar drogas, era para destruir a única chave que poderia abrir a cela de seu pai e fechar a dos verdadeiros culpados. João não vendia doces apenas para pagar a conta de luz. No fundo, sem nem entender direito, ele vendia doces para tentar juntar dinheiro para um advogado, para tentar salvar o pai que ele acreditava ser inocente. A revelação foi devastadora e, ao mesmo tempo, deu a Cristiano um propósito inabalável. Aquilo não era mais sobre ajudar um menino, era sobre lutar contra um sistema corrupto que esmagava pessoas inocentes. Ele agora tinha a faca e o queijo na mão, tinha a história, tinha as pistas da carta. O próximo passo era levar isso às autoridades competentes, à polícia, ao Ministério Público. Ele pensou que, com seu nome e influência, as portas se abririam. Ele estava enganado.
terrivelmente enganado. Quando seu advogado tentou apresentar as primeiras evidências a um delegado que parecia confiável, a sabotagem começou. O documento se perdeu no sistema. A testemunha que eles encontraram, um ex-funcionário do depósito, mudou de ideia da noite para o dia, dizendo que não se lembrava de nada. Ligações anônimas começaram a chegar para a equipe de Cristiano com ameaças veladas. Ficou claro que a quadrilha tinha tentáculos dentro da própria polícia. Eles não estavam lutando contra bandidos de rua. Estavam lutando contra um monstro com muitos braços, e alguns deles usavam farda. A frustração se transformou em raiva. Cristiano percebeu que o caminho legal estava minado. Ele precisava de algo mais forte. Precisava expor tudo publicamente. Foi quando os criminosos, sentindo que o cerco estava se fechando, cometeram seu maior erro. Eles decidiram que a única forma de parar Cristiano era tirando dele a sua motivação. O próprio João. O clímax de tensão aconteceu em plena luz do dia. Cristiano levava João para um local seguro, um sítio de um amigo fora da cidade. No meio de uma avenida movimentada, o carro deles foi fechado. Os mesmos homens do beco desceram, armados. Eles não queriam mais negociar. Eles queriam o garoto. O trânsito parou. As pessoas presas em seus carros assistiam a tudo, horrorizadas. E mais uma vez, os celulares se ergueram. Desta vez não havia ambiguidade. A cena era clara. Bandidos armados tentando sequestrar uma criança e Cristiano Ronaldo desarmado se colocando entre eles e o menino, como um escudo humano. "Vocês não vão levá-lo", ele disse, a voz ecoando no silêncio tenso da avenida. Era a imagem definitiva da coragem contra a brutalidade. E o mundo inteiro estava assistindo, ao vivo. A pergunta que ninguém sabia responder era: o que aconteceria a seguir? A coragem de um homem seria suficiente para deter balas? E mesmo que ele conseguisse proteger o menino ali, como ele venceria uma guerra contra um inimigo que se escondia nas sombras e controlava as peças do jogo? A vitória parecia mais distante do que nunca. A avenida parada se transformou num palco de tensão máxima. As câmeras dos celulares transmitiam ao vivo o impasse. De um lado, a força bruta de homens armados. Do outro, a determinação de Cristiano, usando seu próprio corpo como barreira. Ele não desviava o olhar. Ele não recuava, e essa atitude inesperada, essa recusa em se intimidar, pareceu confundir os bandidos. Eles esperavam medo, submissão. Não esperavam um desafio tão direto, filmado por dezenas de pessoas. O som das sirenes ao longe, talvez de alguém que ligou para a polícia de verdade desta vez, selou o momento. Os criminosos hesitaram, olharam um para o outro e tomaram a decisão dos covardes. Recuaram, entraram no carro e fugiram, deixando para trás um rastro de pânico e uma imagem que rodaria o planeta. Aquele momento foi a virada na opinião pública. O vídeo do beco foi esquecido. A nova imagem era a de um herói inegável. A mídia, que antes o crucificava, agora o exaltava. A pressão popular se tornou gigantesca. O caso não podia mais ser abafado. Com as provas da carta decodificada e o clamor público, o Ministério Público foi forçado a abrir uma investigação séria, designando uma força-tarefa especial, livre de influências locais. O castelo de cartas da quadrilha começou a ruir. Peça por peça, os envolvidos foram sendo presos. O colega que traiu o pai de João, os falsos policiais, os homens que os atacaram. Até mesmo o chefe do esquema, um empresário com fachada de homem de bem, foi pego tentando fugir do país. O dia do julgamento de Marcos, o pai de João, foi um evento nacional. Com as novas provas, o caso contra ele foi desmontado em questão de horas. O juiz não apenas o declarou inocente de todas as acusações, como também pediu desculpas em nome do Estado pelo erro judiciário. O reencontro de João com o pai na porta do tribunal foi uma cena de chorar. O abraço dos dois, depois de um ano de dor e saudade, parecia curar todas as feridas. Cristiano assistiu de longe, sem querer roubar o momento deles. Ele tinha conseguido, tinha vencido. A justiça, mesmo que tardia, tinha sido feita. Parecia o final feliz de um filme. Mas a vida real raramente segue o roteiro de Hollywood. E a vitória, às vezes, vem com um preço que ninguém espera. É aqui que a história poderia terminar, com todos felizes para sempre.
Mas a realidade é mais sombria. Enquanto todos comemoravam a liberdade de Marcos, uma notícia chegou como uma facada. A mãe de João, cuja saúde já era frágil, não resistiu. O estresse do último ano, a preocupação com o marido preso, a luta diária pela sobrevivência e, por fim, o choque de toda a perseguição e violência. Seu corpo simplesmente desistiu. Ela faleceu no hospital naquela manhã, horas antes de o marido ser libertado. Ela nunca soube que ele era inocente, nunca o viu livre. A vitória se tornou agridoce, manchada por uma perda irreparável. João agora tinha o pai de volta, mas tinha perdido a mãe. A família, que deveria se reunir, estava quebrada para sempre. Cristiano sentiu o peso daquela tragédia como se fosse sua. Ele tinha salvado o pai, mas indiretamente, a batalha que ele travou acelerou o fim da mãe. Ele se viu diante de uma nova responsabilidade. Ofereceu todo o suporte a Marcos e João, mas sabia que dinheiro não traria uma mãe de volta. Numa conversa difícil e emocionada, ele fez uma proposta. Ele se ofereceu para se tornar o tutor legal de João, para garantir seus estudos, sua segurança, seu futuro, enquanto Marcos se reerguia, não como um pai substituto, mas como um protetor, um padrinho, um anjo da guarda que a vida colocou no caminho deles. Foi um final agridoce, um final onde a felicidade e a dor caminhavam de mãos dadas, mostrando que mesmo os maiores gestos de heroísmo não podem controlar o destino. Mas espere, e se não fosse assim? E se a realidade fosse ainda mais cruel? Vamos imaginar outro caminho. A luta de Cristiano expõe o sistema, sim, mas o chefe da quadrilha, o tal empresário poderoso, era apenas um gerente. O verdadeiro dono do esquema era alguém muito mais acima, um político, um juiz, alguém intocável, alguém que não poderia ser derrubado por um jogador de futebol e um clamor popular. Nesse cenário, a justiça é bloqueada, as provas são invalidadas por tecnicalidades, as testemunhas somem. O sistema, corrupto em sua essência, se protege. Marcos não é libertado. E João, a peça-chave, a testemunha viva, desaparece. Numa noite, ele simplesmente some do abrigo seguro onde Cristiano o colocou. Sem sequestro, sem violência. Ele apenas some. Anos de busca não levam a nada. A culpa consome Cristiano, que percebe que sua luta, em vez de salvar o menino, o colocou num perigo ainda maior e o fez ser apagado. Devastado, ele cria um instituto com o nome de João, dedicado a encontrar crianças desaparecidas e lutar contra a corrupção. Um final sombrio, onde a vitória não existe, e a luta se transforma numa penitência eterna. Ou talvez um terceiro final, um que brinca com a esperança. A carta se torna a prova decisiva, o pai é solto, a família se reúne. Mas Cristiano, traumatizado pela exposição e pela violência, decide que não pode mais viver sob os holofotes. Ele completa seu gesto de forma anônima, garante uma bolsa de estudos para João, compra uma casa para a família em outra cidade, tudo através de fundações e terceiros. Ele some da vida deles. Anos depois, João, agora um jovem advogado, conta sua história, mas sempre termina dizendo: "Um anjo me salvou naquela noite. Nunca soube quem era. Ele nunca mais apareceu." O público fica com a dúvida. Teria sido mesmo Cristiano? Ou a fé do menino criou uma lenda? Um final que deixa a esperança no ar, mas nega a certeza, mostrando que os maiores gestos, às vezes, são aqueles feitos em silêncio. Qual desses finais é o verdadeiro? A verdade é que quando você mexe com gente poderosa, quando você expõe a podridão do sistema, não existe um caminho único. Cada ação gera uma reação imprevisível. E o destino de João e Cristiano, selado naquela noite no semáforo, agora estava nas mãos de forças muito maiores do que eles. O que realmente aconteceu com o menino e com a prova que ele carregava? A resposta pode ser mais chocante do que qualquer uma dessas possibilidades. Vamos seguir o caminho mais complexo, aquele que a vida real costuma nos apresentar. Aquele que não é nem totalmente feliz, nem totalmente trágico, mas uma mistura desconfortável dos dois. O pai de João, Marcos, é libertado. A quadrilha de nível médio é presa. A mídia celebra Cristiano como um herói nacional. Mas a mãe de João, infelizmente, falece.
A dor dessa perda se mistura à alegria da liberdade, criando uma realidade confusa para João e seu pai. Eles venceram a batalha, mas a guerra deixou cicatrizes profundas e uma ausência que nunca será preenchida. Cristiano, fiel à sua promessa, se torna uma figura presente na vida deles. Não como um pai, mas como um mentor, um protetor. Ele cria uma fundação discreta para arcar com os custos da educação de João e ajudar Marcos a recomeçar. Os anos passam. A história, como tudo na mídia, esfria. Vira uma memória, uma lenda urbana contada às vezes. Cristiano continua sua vida, sua carreira, mas algo dentro dele mudou para sempre. Aquele encontro o fez enxergar o mundo além dos estádios e dos contratos milionários. Ele se torna mais engajado em causas sociais, mas sempre de forma silenciosa, longe das câmeras, como quem aprendeu que a verdadeira ajuda não precisa de aplausos. João cresce. Ele se torna um jovem inteligente, focado, mas com uma seriedade no olhar que revela o peso do seu passado. Ele não esquece o que aconteceu. Ele não esquece a injustiça que quase destruiu sua família, nem o sacrifício da sua mãe. E ele não esquece o homem que arriscou tudo por ele. É aqui que a história ganha seu último e mais impactante capítulo. João, agora com 20 e poucos anos, se forma em direito. Ele não escolhe trabalhar em um grande escritório, não busca a fama ou o dinheiro. Ele se especializa em direitos humanos e se dedica a defender pessoas como seu pai, vítimas de erros judiciários, pessoas esmagadas por um sistema falho e corrupto. Ele se torna a voz daqueles que não têm voz. Um dia, um caso chega à sua mesa. Um caso que todos os outros advogados recusaram. Um homem, um ex-político poderoso, está sendo acusado de comandar um esquema de corrupção que se estendia por décadas, envolvendo tráfico, lavagem de dinheiro e até mesmo a queima de arquivo de testemunhas. O nome desse homem era o mesmo que anos atrás os investigadores de Cristiano suspeitavam ser o verdadeiro chefe da quadrilha, o intocável que escapou. João aceita o caso, mas não para defender o homem. Ele se torna assistente de acusação, trabalhando pro bono para o Ministério Público. Ele mergulha nos arquivos, passa noites em claro, conectando pontos que ninguém antes conseguiu. E ele encontra a peça que faltava. Uma pista que estava escondida nas anotações antigas do caso do seu próprio pai. Uma conexão que ligava aquele político diretamente à quadrilha que o usou como mula quando era criança. Ele percebe, chocado, que a sua tragédia pessoal era apenas um pequeno fio na teia gigantesca daquele homem. A luta, que ele pensou ter acabado anos atrás, estava apenas começando de verdade. O julgamento final é tenso. O político usa os melhores e mais caros advogados. Tenta desacreditar João, usando seu passado, sua ligação com Cristiano Ronaldo, para alegar perseguição pessoal. Mas João não se abala. Ele não usa emoção. Ele usa fatos. Ele usa a lei. E no seu discurso final para o júri, ele não conta sua história. Ele olha para o réu e diz: a justiça pode tardar, pode falhar, pode ser manipulada, mas há uma coisa que ela sempre faz: ela espera. E hoje, o tempo de espera acabou. Suas palavras, ditas com a calma de quem viveu a injustiça na pele, são mais poderosas que qualquer prova material. O político é condenado. O intocável, finalmente, caiu. Cristiano assiste ao julgamento pela televisão de sua casa em outro país. Ele não diz nada. Apenas um sorriso discreto de orgulho se forma em seus lábios. Ele não precisou derrubar o chefe final. Ele plantou a semente, e a semente germinou, cresceu e se tornou a árvore da justiça. O gesto dele não mudou o mundo, mas mudou uma vida, e aquela vida, por sua vez, começou a mudar o mundo. O narrador encerra, a voz calma e reflexiva. Nem sempre um gesto heróico resolve tudo de uma vez. Às vezes, ele apenas acende uma faísca de coragem em um menino assustado no semáforo, e essa faísca, anos depois, pode se tornar o incêndio que queima a injustiça pela raiz. Aquele encontro improvável numa noite abafada em São Paulo não foi o fim da história, foi o começo de João.
A câmera foca no rosto de João, agora um homem saindo do tribunal. Ele não está sorrindo, ele está sereno. Ele olha para a câmera, para o espectador, e seu olhar não é mais o de uma vítima, é o olhar de um guardião. E a pergunta final fica no ar, não dita, mas sentida por todos. E você, que semente você vai plantar hoje, numa esquina qualquer do seu mundo? Essa história mexe com a gente, não é? Ela nos tira do conforto e nos joga no meio de uma realidade que, muitas vezes, a gente escolhe não ver. Porque a verdade é que, todos os dias, em cada esquina, em cada semáforo, existem Joões, meninos e meninas carregando o peso do mundo em caixas de papelão, com olhares que já viram mais do que deveriam. E todos os dias existem pessoas que poderiam ser cristianos, não pelo dinheiro ou pela fama, mas pela chance de fazer a diferença. A maioria de nós, porém, apenas sobe o vidro do carro. A primeira e mais poderosa lição que essa jornada nos ensina é sobre o impacto de um único gesto. A gente se acostumou a pensar que para mudar o mundo é preciso de um plano grandioso, de milhões de reais, de uma revolução. Mas a história começa com algo minúsculo, a decisão de não ser indiferente. A decisão de parar, de olhar nos olhos, de perguntar, o que está acontecendo? Quantas vezes a gente não vira o rosto para não se envolver? A vida de João foi transformada não porque Cristiano Ronaldo era um super-herói, mas porque, por um momento, ele escolheu ser humano. E isso nos mostra que a nossa humanidade, o nosso simples ato de empatia, tem um poder que nem imaginamos. Você não precisa ser um ídolo mundial para salvar o dia de alguém. Às vezes, tudo o que é preciso é oferecer um ouvido, um ombro ou simplesmente mostrar a alguém que ele não está invisível. A segunda lição, e talvez a mais dura, é que a justiça não é algo que simplesmente acontece. Ela é uma construção, é uma luta. Cristiano tinha tudo para desistir. A mídia o atacou, o sistema o sabotou, o perigo era real. Seria muito mais fácil recuar e proteger a própria imagem. Mas ele entendeu que a verdadeira injustiça não era o que estavam fazendo com ele, mas o que estavam fazendo com aquela família. E ele lutou. Anos depois, João entendeu a mesma coisa. Ele não esperou que o mundo fosse justo. Ele se tornou um agente da justiça. Isso nos ensina que a indignação que sentimos nas redes sociais não vale nada se não se transformar em ação. Ação pode ser denunciar algo errado, pode ser apoiar uma causa, pode ser estudar para se tornar a mudança, como João fez. Justiça não é um substantivo, é um verbo. Por fim, a história nos ensina sobre o que fazer com a nossa dor. Tanto Cristiano, com a humilhação pública, quanto João, com o trauma e a perda da mãe, tinham todos os motivos para se tornarem pessoas amargas, vingativas. Mas eles fizeram o oposto. Eles transformaram o veneno em remédio. Cristiano transformou a injustiça que sofreu em um propósito de vida. João transformou a dor de seu passado na força para construir um futuro melhor para outros. E essa é, talvez, a lição mais profunda de todas. A maior vitória que podemos ter na vida não é derrotar nossos inimigos, mas nos recusarmos a ser definidos por aquilo que nos feriu. É pegar os cacos do que nos quebraram e construir com eles um mosaico mais forte e mais bonito. No fundo, a história de Cristiano e João é um espelho. Ela nos pergunta: o que estamos fazendo com o poder que temos? Seja o poder de um nome famoso, seja o poder anônimo de um gesto de gentileza. Porque no final das contas, não somos definidos pelos troféus que levantamos, mas pelas vidas que tocamos. Se essa história e essa reflexão tocaram você de alguma forma, se fizeram você pensar ou sentir, então essa mensagem precisa ir mais longe. Curta este vídeo para que mais pessoas saibam que a empatia ainda tem força. O seu like ajuda essa história a não se perder no algoritmo. Compartilhe com aquele amigo ou familiar que acredita no poder das pequenas atitudes. Vamos espalhar a ideia de que cada um de nós pode ser o ponto de virada na vida de alguém. Se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias que nos desafiam, nos inspiram e nos lembram do que realmente importa na vida. Tem muito mais vindo por aí. E por favor, comenta aqui embaixo. Qual foi o pequeno gesto,
seu ou de outra pessoa, que fez uma grande diferença na sua vida. Vamos encher os comentários de histórias que nos devolvam a esperança. Obrigado por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até lá, seja a pessoa que você gostaria de encontrar numa noite de terça-feira.